Queridos irmãos, nós estamos lendo o capítulo 40 da profecia de Isaías, dando continuidade ao que lemos ontem, sabendo que o capítulo 40 já abre o chamado Deutero Isaías e, portanto, são as profecias relativas à volta do povo do exílio. E o profeta começa dizendo: com que haveis de me comparar? É Deus quem fala. E a quem seria eu igual? Fala o Santo. Ele chama Deus de Kadosh, Santo. Ou seja, ele transcende qualquer coisa que possa ser pensada. Ele ultrapassa qualquer conceito que nós possamos formular. Ele está além do que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, que o nosso coração pressentiu. Ele é maior. Com quem haveis de me comparar? A quem seria eu igual? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isso? É aquele povo que, depois de mais de 70 anos de exílio, olha para trás desencorajado. Então Deus simplesmente lhes manda levantar os olhos para o céu. Que é o que todos nós devemos fazer justamente quando o nosso ânimo está abatido, quando a nossa vida está como que destroçada na terra. Olha para o alto. Levanta o coração. Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome, tal é a grandeza e força e poder de Deus, que nenhuma delas falta à chamada. Ou seja, se Deus sabe o número de todas as estrelas, se Ele as conhece pelo nome, por que Ele não conheceria o nosso nome? Não saberia quem nós somos? Por que Ele não saberia qual é o nome da nossa dor? Ele é grande, Ele é eterno, mas Ele não se esquece de nenhuma partícula do universo. Então, por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. É uma pergunta que às vezes nós nos fazemos. Parece que Deus não está olhando para mim. Eu não consigo sentir a presença dEle, eu não consigo percebê-lo. Parece que Ele me trata como se eu fosse um ímpio, um incrédulo. Parece que não haverá um julgamento justo a partir da minha fé. Mas esse pensamento é um pensamento enganoso. Essa pergunta é uma pergunta que, embora todos nós nos façamos, precisa ser definitivamente respondida. O silêncio de Deus não equivale à sua ausência. Às vezes Ele está em silêncio, mas isso não significa que Ele não está. E, sobretudo, não significa que Ele não age. Acaso ignoras o que não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha, nem se cansa. Insondável é a sua sabedoria. Ou seja, não está acontecendo nenhuma espécie de falha no processo histórico. Não há nenhum tipo de hiato, não existe nenhum
abismo, nenhuma fala, nenhuma fenda, está tudo perfeito. Ele não se cansa, mas a sua sabedoria é insondável, ou seja, eu não sei porquê. E eu não saberei até o dia do juízo o porquê de muitas coisas. O porquê das divinas permissões. O porquê o Senhor me conduz de um modo ou de outro. Eu preciso, diante da sua sabedoria insondável, inclinar o meu juízo. Rendê-lo diante de Deus. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Ou seja, todos nós, diante da desilusão, chegamos alguma vez na vida a algum cansaço. Não apenas um cansaço físico, mas um cansaço moral. Por exemplo, eu já não sinto mais vontade de lutar. Um cansaço existencial. Eu paro de formular perspectivas para a minha vida. Um cansaço espiritual, eu não sinto mais vontade de rezar. Um cansaço psicológico, minha alma está abatida, perturbada, tragada pelas ondas. Quem nunca se cansou? O cansaço é humano, mas a fortaleza é divina. Essa palavra aqui é como que o coração do capítulo 40, para nós, é uma palavra de esperança. Ou seja, Deus é Deus para nos renovar. O mesmo Deus que é capaz de pegar Israel lá na Babilônia e refazê-lo para que ele seja novamente o seu povo e seja uma expressão da sua glória, é o Deus que pode pegar a nossa existência e renová-la de uma maneira admirável. Todos nós precisamos lidar com términos de estações. Isso pertence à nossa biografia. E quando nós pensamos que nada mais terá graça, de repente, Deus inventa um jeito de nos maravilhar. Porém, se nós esperarmos no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam, a palavra aqui é a palavra hebraica katar, que significa perseverança, confiança, que significa colocar a esperança, não apenas de uma maneira passiva, mas de não desistir, de persistir apesar de tudo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, criam asas como as águias. Aqui o autor toma a metáfora da mitologia antiga sobre as águias. Os antigos diziam que as águias, quando chegavam a um determinado ponto da sua existência, já estavam velhas, elas iam para um lugar muito alto, ali elas quebravam o bico nas pedras e se rolavam entre as pedras até perderem toda a plumagem, e então esperavam um tempo até que as suas plumas voltassem a aparecer, o seu bico voltasse
a aparecer, as suas presas voltassem a aparecer, é um mito. Mas o que o profeta está aqui dizendo é que se nós esperamos no Senhor, isso vai acontecer conosco. Nós vamos ser renovados como as águias, nós vamos criar asas. E assim como as asas correm, as águias correm sem se cansar, caminham sem parar, porque elas vão sendo levadas pela força do vento, se realiza em nós como que aquela palavra que Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de São João. Aquele que nasce do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, você pode até estar prostrado no chão, mas o seu destino é voar como águia. Você pode ter sido despedaçado. E essa é a especialidade de Cristo. No Evangelho ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Eu preciso descansar no Senhor. Olhar para o céu, olhar para as alturas, ver a grandeza que Ele tem, saber que Ele não me esquece, Ele sabe quem eu sou. Ele conhece as minhas dores, os meus dilemas mais profundos, os meus desencontros, as minhas incoerências, as minhas frustrações. Ele as conhece muito melhor do que eu, sabe quem eu sou, de uma maneira tão íntima que nem eu mesmo conseguiria decifrar. Mas, sobretudo, Ele é Deus para me refazer. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Esse é um belo convite que a liturgia da igreja nos faz, tomando essas palavras do salmista. Um modo ótimo de descansar em Deus é louvá-lo. É recordar os benefícios que Ele já nos fez. É repassar com a memória os livramentos que Ele nos deu, as curas que Ele nos proporcionou, as provisões que Ele fez aparecer, para que nós saibamos exatamente aquilo que diz Jeremias em suas lamentações: quero trazer à memória o que me traz esperança. Essa é a esperança do advento. Eu preciso buscar com a minha memória os favores de Deus, bendizê-lo, louvá-lo, descansar em altos louvores, porque somente assim eu poderei descansar suficientemente nos braços do Pai. Que eu descubra essa grandeza de Deus e assim possa, de fato, esperar no Senhor com toda confiança, ir a Cristo, lançar sobre Ele os meus fardos, porque quando eu faço, Ele me concede um precioso repouso.